Muito boa tarde, minha gente queridíssima. Estamos de volta para mais um episódio do nosso cast, para o nosso podcast Cast for Tributados. E para o nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Ele é especialíssimo para mim desde a época ainda da faculdade. Já tem um tempinho, a gente não precisa falar durante essa época, mas lá dos seus anos 2015, 2016, mas estamos de volta agora. E é uma honra poder recebê-lo aqui primeiramente, em primeira mão. O nosso podcast, vocês já sabem, nós aqui conversamos sobre carreira, sobre tributação, sobre o tributário em si no dia a dia. E o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, é justamente sobre como que eu vou lidar com o direito tributário, com a advocacia de tributário, do tributarista no dia a dia, e a demanda também do professor. Para você que quer e deseja viver o magistério. E ninguém melhor do que a pessoa que vive isso diariamente e há muitos anos. Ele mesmo, na bancada do dia de hoje, eu quero apresentar vocês o nosso queridíssimo, honradíssimo professor, advogado e doutor, Elisberg Bessa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que satisfação e que honra. Tô até um pouco nervosa, gente, porque eu tô muito emocionada mesmo em recebê-lo aqui, é de coração. Agora que a gente tá aqui ao vivo e a cores, muitíssimo obrigada pelo carinho, por você ter aceitado esse convite. Fico muito lisonjeada. E você que é professor hoje em dia, hoje em dia não, né? Há muitos anos, e você também que é advogado e vive isso, vive a docência, vive essa disciplina de ter passado ali por tantas especializações, ainda é aluno, continua sempre aluno, né? A gente não pode parar de estudar nunca. Então, o nosso professor, gente, se eu for ler, a gente poderia passar uma tarde inteira. Fui olhar, se a gente abrir o currículo Lattes dele, é gigantérrimo, mas se nos atermos às últimas especialidades que ele tem, primeiramente, ele é doutor já, né, e mestre, claro, pelo Direito Constitucional, pela Universidade de Fortaleza. Tem especializações também pela FGV, pela FIC, pela UFC e por aí vai. Então, seja muito bem-vindo, professor e nosso doutor Elisberg Bessa. Agora você está com a palavra. Por favor, entre aqui com a Natália, gente. antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Parabenizo pela iniciativa. Eu sei que essa iniciativa foi um sonho realizado seu, né? E muito bem realizado, com cuidado, do seu estilo, muito zelosa com seus projetos. E fiquei muito feliz com o convite e especialmente com a proposta, né? De trazer colegas, amigos, para trocar experiências, falar sobre o dia a dia, de uma área tão cheia de desafios quanto quem tem a escolha de enfrentar a advocacia tributária e as suas relações, né, acadêmicas, também no setor público, no setor do contencioso, do setor consultivo, das assessorias. Então é um leque de situações e problemáticas diárias que você passa, e um espaço como que você está propondo para trazer experiências ajuda muito, né? E é também mais uma forma da gente se encontrar e conversar sobre os nossos desafios aí do cotidiano. Isso é muito bom. E pra gente iniciar de fato, conta um pouco pra gente, assim, como que hoje o profissional tributarista, ele consegue iniciar e consegue sabe, o que o profissional tributarista ele precisa de habilidades? Quais são essas habilidades para ele iniciar no mercado como advogado e também se ater ali ao magistério? Perfeito. Certo? Perfeito. Bem, é uma pergunta complexa, porque a gente vai precisar da tarde toda aqui. Tô brincando, Natália. Mas a opção pelo magistério e a opção pela advocacia, ela muitas vezes assume um desafio maior, porque mesmo você tentando escolher, muitas vezes é necessário que você seja o escolhido, né? Então, optar por o ensino, optar por um exercício tão complexo que é ser advogado, né? Numa área tributária tão dinâmica, né? Tão cheia de meandros, em que a necessidade, em que o espectro de habilidades é tão múltiplo, né? Tão vasto. E então você de fato tem que ser preparado para reconhecer que ou você é escolhido, ou você vai ter que ser muito perseverante, vai ter que tentar muito,
se dedicando, né? E respeitando o tempo para poder ter as conquistas que você acha que merece. Mas, de fato, a magistratura, perdão, o magistério, a advocacia e também o setor público, envolto à área tributária, muitas vezes são habilidades que, mesmo você pensando que já tem, mas o dia a dia vai lhe mostrar que você precisa construir cada vez mais, cada vez mais. E uma coisa que me tem provocado muita reflexão é em relação ao básico, ao arroz com feijão. Nós estamos no cenário, né, da tecnologia, da inteligência artificial, no cenário do desenvolvimento cada vez mais tecnológico do escritório, mas me traz a reflexão de querer compreender se de fato o básico está sendo realizado, né? E o básico dentro no âmbito tributário é, primeiro, o estudo. É você continuar se desenvolvendo, se provocando e estudando sempre. E, por outro lado, é a experiência, né? Você se deixar ser experimentado, né? Você vivenciar, né? Com preparação, logicamente, de uma preparação intelectual, uma preparação técnica sobre o assunto. Então, assim, ponto inicial, né? O arroz com feijão está sendo feito, você está estudando continuamente, né? A preparação acadêmica, né? Que você, em um programa formal, você sai da graduação, especialização, mestrado e doutorado, é fundamental, especialmente para quem quer vivenciar esse mundo acadêmico, mas é apenas uma das formas de você vivenciar uma técnica tributária, uma preparação tributária. O importante é você estar a cada dia se dedicando aos estudos da matéria tributária e se permitindo vivenciar, com erros, com acertos, né? Respeitando que os erros existem e que você vai vivenciá-los e aprender com eles. Logicamente que tentando sempre reduzir esses erros. Então, no cenário complexo como nós estamos, ser advogado tributarista, ser professor na área tributária, necessariamente você tem que morrer fazendo o básico, o arroz com feijão, que é estudar todos os dias, um estudo técnico, um estudo organizado, e se permitir viver experiências na área, com erros e acertos, respeitando, logicamente, as suas limitações. Eu acho que essa é a ideia. Com certeza. E você falou tão bem, né, sobre a gente ter paciência. Sim. Por trás de tudo isso, né, a gente tem uma paciência na jornada, termos muita resiliência, termos aquela continuidade em tudo que a gente faz, ou seja, persistência, pra gente não... Hoje, essa geração mais nova, a gente tem, por redes sociais, por tudo, tanta tecnologia, nós somos já ansiosos por natureza. Então, a gente já começa e já quer o resultado que hoje, por comparação, hoje você já tem. Só que a gente não sabe o quanto lá nos seus bastidores você já construiu há 5, 10, 15, 20 anos de carreira. Então, às vezes, a gente pega alguns detalhes maquiados. Sim. Então, meu querido e minha querida, que a gente tenha muita paciência sobre isso. Isso. A tributação, ela já é complexa por si só. Qualquer área do direito tem a sua complexidade. Sim. Qualquer que a gente entre hoje tem a sua complexidade. O tributário, ela tem um pouco mais porque a gente lida com uma carga tributária também extremamente alta. Sim. E a gente precisa de muita estratégia, de entender muito também de negócio. Perfeito. Então, quando a gente senta à mesa com o empresário, o nosso professor Elisberg, ele sabe muito bem disso, porque a gente estava discutindo anteriormente, né, sobre será que a entrada de um crédito PiscoFins e a saída de crédito PiscoFins, a gente estava conversando aqui nos bastidores, minha gente, é interessante que a gente converse sobre isso. Então, quando a gente senta com a contabilidade mesmo, o advogado e a contabilidade, a gente tem que ter uma união, uma aliança entre as duas temáticas para a gente ter um caso de resolução muito grande com o cliente. Isso. E aí a gente pega esses casos, leva esses casos também para a sala de aula.
Perfeito. Eu também Sem dúvida. hoje como professora, eu também gosto muito, é muito desafiador. Sem Quando a dúvida. gente leva para o aluno, a aluna, eles também estão lá tensos, né, querendo saber como, querendo beber na fonte. Sim, Exatamente sim. como que a gente pode influenciar, como que a gente pode levar muito conteúdo e levar, assim, casos de, Natália, mas e se a gente conseguir resolver isso, X, Y, Z? Então a gente leva a experiência. A experiência é só prática. Quando Perfeito. a gente iniciou lá atrás, também ansiosos, hoje eu já anseio outras vertentes, então é mesmo calma. Sim, Eu visualizo isso sim. hoje e é um pouquinho todo dia. E pensando Perfeito. nessas habilidades, famosos soft skills e hard skills, que é justamente questão de tempo e técnica. Então a técnica a gente nunca vai deixar de estudar a boa e velha doutrina, também nunca vamos deixar de estudar as boas dicas, as famosas, os informativos. Teve também um assunto que nós trabalhamos aqui anteriormente, até pra gente conversar, né? Que além das habilidades, a gente também precisa de ter uma conciliação. Sim, Então é válida extremamente uma gestão de tempo. sem E dúvida. gestão de tempo demanda uma gestão de pessoas. Perfeito. E você, doutor Lisberto, como que você lida com isso Boa. hoje, com o escritório, com Escritórios. gestão lá na academia, né? No Sim. sentido acadêmico da coisa. Sim. Me conta um pouco aqui pra gente. Bem, aí, Natália, pra eu tentar dar uma sequência, né? Primeiro que o profissional da área tributária, ele tem que ele tem que se sentir confortável em estar fazendo o básico. E o básico é estudar todo dia e se permitir experiências na área, né? Seja participando de congressos, seja visitando clientes, seja auxiliando um colega também a uma determinada área, seja estudando jurisprudência. Então, se você se sente confortável porque está fazendo o básico, a gente pode pensar em outra etapa ou numa etapa seguinte, que às vezes é concomitante, né? Que aí, assim, para eu desempenhar bem uma matéria em que o objeto, que é o tributo em si, e as suas... o tributo e o que o ronda, o que o cerca, para você enfrentar bem essa matéria, eu preciso conhecer muito bem o problema. Né? Nós somos construtores de soluções. E para a gente construir bem uma solução, eu tenho que entender bem o problema. E o problema na matéria tributária é um problema que exige saberes múltiplos. Né? Desde o saber comercial, né? Bem, qual é a venda, qual é a compra, qual é o faturamento, qual impacto tem isso no meu caixa, qual o fluxo de caixa. Bem, desde esse aspecto comercial financeiro, que aí vem a contabilidade para nos dar essa base, né? A substância do tributo está na contabilidade, né? Da contabilidade escriturada, que é as informações em que eu vou trabalhar, sobre a qual eu vou trabalhar, informação sobre a qual eu vou buscar elementos, alternativas para buscar soluções para o nosso cliente. Então, esse é um saber, é um skill que eu preciso, né, uma habilidade que eu preciso obter. Tem uma habilidade construída no âmbito jurídico em si, e aí um dilema que existe entre a contabilidade tributária e o direito tributário. O direito tributário, pela sua própria essência, né, uma ciência deontológica do DVC, ele está centrado nos sujeitos em torno do objeto. O objeto tributo, o objeto, melhor dizendo, uma obrigação tributária com as suas especificidades e variedades. Então, o direito tributário, ele se preocupa muito em dar relação, em fazer dessa relação entre o sujeito ativo, aquele que tem direito de exigir o tributo, e o sujeito passivo, aquele que está obrigado ao cumprimento em matéria tributária, em buscar essa relação, em buscar que essa relação se torne a mais justa possível, com toda a complexidade do termo justo, né? Isso é o direito. A contabilidade tributária, ela se volta para entender muito bem o objeto. Então, o tributo para ela, na forma em que ele é lançado, na forma em que ele é registrado, na forma em que ele é calculado, na forma em que ele é provisionado, antecipado, isso é a contabilidade me dá. Lógico que esses saberes, eles devem ser integrados.
e bem integrados, né? Porque não há como eu me preocupar com os sujeitos sem compreender muito bem o objeto. Tampouco não há como eu me preocupar muito com o objeto sem compreender bem os sujeitos que estão em torno dessa relação. Então, direito tributário e contabilidade tributária são duas habilidades imprescindíveis para quem quer atuar em qualquer ramo da área tributária. Eu quero, na área pública, ser, por exemplo, magistrado e atuar em uma vara de execução fiscal. Eu tenho que entender muito de direito tributário, que é a base, logicamente, e muito de contabilidade tributária. Não, eu quero ser agente fiscal, quero ser um auditor da Receita. As duas ciências são as ciências que dão suporte para qualquer compreensão na área tributária. Contabilidade me dá a compreensão do objeto, mais especificamente, e o direito me dá a compreensão da relação entre os seres, entre os sujeitos. Bem, essa é a segunda etapa. A primeira etapa é o básico, é o arroz, é dizer, eu tenho que me esforçar diariamente para estudar e vivenciar, estudar e experimentar. Em torno disso, eu tenho que ser bom em direito e tenho que ser bom em contabilidade. Ah não, mas Elisberg, você está dizendo que o profissional do direito e o profissional da contabilidade, eles devem se misturar para se transformar em um só? Às vezes, há aqueles que até preferem. Sim. Eu prefiro que a formação pode até ser uma formação dupla. Eu tenho as duas formações, por exemplo. Mas você vai optar por uma delas. Ou você vai ser advogado tributarista, ou você vai ser contador tributarista. O advogado tributarista que faz contabilidade, que tem muitos colegas fazendo contabilidade, que eu recomendo sempre. Para se tornar contador, não. É para dialogar bem com o contador. Exato. E é para ter a compreensão de que o problema tem que ser muito bem entendido para eu adaptar a melhor solução possível. E a solução ela é conjunta, né? O contador que está fazendo direito, que também tem muitos colegas contadores fazendo direito, é para se tornar advogado, eu não sugiro isso. Eu nem recomendo. É para ser cada vez melhor na contabilidade. São duas habilidades técnicas, então são dois conhecimentos essenciais para o tributário. Então, é esse talvez o desafio maior do tributário, né? Porque em alguns saberes do direito, saberes jurídicos, por exemplo, a área penal, é um saber estritamente jurídico, deontológico, né? Em que eu mergulho no dever ser, de como aquele cenário deve ser compreendido, e posso até me ausentar um pouco do ser no primeiro momento. Eu vivo sempre esse dilema do direito e da contabilidade, né? Estudando os dois, porque eu estudo diariamente os dois, né? E não sou contador, não pretendo ser contador, respeito e gosto muito da contabilidade. Acho que a contabilidade ela é hoje a ciência que mais determina o sucesso ou insucesso de qualquer negócio, parte de uma boa contabilidade. Respeito muito a contabilidade, por isso que eu estudo muito a contabilidade. Muito. Nos últimos anos estou estudando até mais a contabilidade do que o próprio direito, né? Depois do doutorado, então, chega um momento que você, calma, o direito foi muito bom e tal, mas deixei um pouquinho para essa outra área. E é interessante como os estudos são, lógico, estudos que se entrelaçam, mas são distintos, né? A contabilidade tributária é uma ciência que exige uma operação, né? É quase como um método, é quase como uma receita que eu tenho que seguir, segundo indicadores, índices, segundo normas, comandos, né? Estritamente contábeis, que vai dizer a forma de lançar, que vai se preocupar com a forma que é muito importante, né? Com a metodologia, uma alteração de registro, uma alteração de lançamento, uma mudança de conta contábil, muda todo o resultado, né? Então, a forma é muito importante para a contabilidade, porque ela se preocupa com a fidedignidade da informação, e a informação só é fiel se ela respeitar uma forma,
porque com a forma ela pode ser comparada. Exato. Né? O direito, ele já identifica a forma, mas ele flutua em cima dessa forma de calma. Tem parâmetros, tem valores menos operacionais, mas tão importantes quanto. Que são os pressupostos jurídicos, são os princípios jurídicos, são as normas mais abrangentes, né? Que exige do tributarista essa análise crítica. Sim. Do método, da forma, da operação, dos registros, dos lançamentos, do cuidado com uma alocação de conta, porque vai impactar no cálculo, né? Versus como tudo isso se relaciona com princípios, normas mais abrangentes, mas mais determinantes no conceito de uma relação de justiça entre os sujeitos. Por exemplo, o princípio da confiabilidade, o princípio da confiança entre os sujeitos, ativo e passivo. Como que eu aplico o princípio da confiança, que está sempre bem adotado, nas atribuições dos agentes fiscais, da administração tributária, versus o direito do contribuinte de ter uma segurança. Né? Então, nesse segundo momento em que eu estou tendo habilidades contábeis e habilidades jurídicas necessárias. Não, mas eu não gosto de contabilidade, eu não quero muito estudar contabilidade. Bem, eu recomendaria uma outra área a não ser a tributária, né? Pode ir para a tributária? Pode, mas você vai ter uma série de dificuldades. Vai. Né? Fica muito limitado, né? Porque muito limitado. Quando a gente vai para uma defesa, né? Execução fiscal, você vai precisar entender de apuração, você vai precisar de entender de princípios, de base de cálculo, base sobre cálculo. Nossa, você vai precisar de muitos nortes e muitas teses para compreensão. Isso porque eu não vou nem falar de recuperação de crédito, porque você vai precisar entender de fato aonde que você vai alocar ou deixar de alocar. Tudo que a gente precisa de entender de apuração mesmo. Então, de regime tributário. Perfeito. Pessoas, especializações só sobre regime tributário. Sim. Lucro real, olha, a gente nem vai falar sobre o lucro real, porque o lucro real a gente precisa de muita ênfase, muito entendimento. É estritamente técnico. Sim. Então a contabilidade, ela caminha, tem sim essa agregação, essa aliança mesmo entre contabilidade e o direito tributário. De fato, são... Os dois possuem suas limitações de atividade de exercício, tanto na advocacia e na área da contabilidade, mas os dois são extremamente, a gente até brinca, são unos, né? Perfeito. Um precisa do outro, um caminha com o outro. Perfeito. E eu gosto muito dessa concordância. Não somos divergentes, nós somos convergentes. Não. Então, a gente, em momento algum, nós somos... Não é no quesito concorrentes, né? Não. Porque, na verdade, a gente chega ali justamente para somar a empresa. Não, é cooperativo. Exato. O senso é cooperativo. Porque a busca, acima de tudo, é de solução. Né? E a busca da solução em matéria tributária, eu tenho que analisar o sentido entre as partes e a condição do objeto. Então, eu tenho que saber muito bem a forma como o fisco se relaciona com o contribuinte em torno de um objeto. Por isso que a contabilidade me dá essa habilidade de entender o objeto, para eu poder identificar uma solução para apaziguar a relação entre apaziguar, ou pelo menos encontrar uma solução conflituosa, até então conflituosa, mas que você pode chegar a um fim em que, após a análise do objeto, eu compreender que a relação mais justa entre os sujeitos é uma determinada alternativa, uma determinada forma de extinguir um crédito tributário, uma solução judicial também, que nós contamos muito, né? Mas eu acho que esse segundo passo de entender a contabilidade e o direito como ciências básicas para a atuação tributária é fundamental. E repito, é só é quase que um desabafo, né, de um profissional que vivencia esse dilema. Eu não estou determinando nem dizendo verdades, eu estou apenas dizendo impressões e do que eu cuido da minha vivência diária na academia e na advocacia tributária. E uma terceira etapa, uma terceira habilidade, Natália, me permita, para a gente fechar e você já poder ir para outra temática,
Eu acho que o profissional do direito tributário, ele tem que buscar cada vez mais a empatia, uma escutativa. Você tem que compreender que aquele problema do seu cliente, que muitas vezes é apenas mais um dos seus problemas, dos problemas do que você gerencia no seu escritório, aquele crédito, que às vezes é de uma importância e insignificância, ela tem o mesmo peso técnico do que um crédito milionário, para fins de uma relação com o seu cliente. A robótica, a inteligência artificial, ela vem e ela é muito bem-vinda, porque ela atropela, ela não pergunta se vem, ela vai já chegando. Lembrar no escritório, a gente trabalha com um software que nos auxilia na recuperação de tributos. Então, são teses já montadas pelo software, e o que eu demoraria um mês para poder fazer uma apuração de uma escrituração, de uma obrigação acessória em que eu teria que analisar nota por nota, 60 meses, uma escrituração fiscal, uma escrituração contábil, um SPED da vida, uma escrituração de uma contribuição social, e que eu teria que retificar todas elas, ele me dá em instantes um diagnóstico. Então, a inteligência artificial, ela é muito bem-vinda para lhe dar diagnósticos, impressões. Mas, a partir daí, aí é a pessoa. Aí é você com o seu senso e a sua criatividade e o seu cuidado de ser humano, tratando o seu cliente como o problema. Lá no escritório, a gente tem algumas demandas em torno do IPTU. IPTU sempre tem muitas demandas, inclusive é o tributo mais discutido no Brasil, é o IPTU. A gente pensa que é o ICMS, né, mas um dos tributos mais discutidos no Brasil é o IPTU. E as demandas muitas vezes são, comparado com as demandas relacionadas ao imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, são demandas mais diminutas e tal. E eu sempre coloco isso para os meus colegas advogados que trabalham comigo na área. Olha, não importa se a execução é de R$1.000 ou se a execução é de R$1 milhão, o cuidado com o cliente é o mesmo. E a área tributária às vezes provoca uma certa... Você fica meio que anestesiado com as grandes causas. Eu conheço alguns colegas advogados, meus amigos, que amam, mas que eles mesmos dizem assim, não, cara, isso aí é... Não, cara, isso é um problema. Isso é um problema em que nós somos instrumento de solução. Mas se é um problema que vai gerar muito prejuízo, lógico, a gente tem que saber ponderar também os riscos, né, e o grau de impacto dentro do negócio. Mas para o cliente é o problema. Então, o advogado tributarista, como ele lida muito com a objetividade dos números e dos documentos e dos fatos econômicos, ele não pode deixar de ter o feeling, o sentimento de que está tratando de um problema em que muitas vezes compromete todo um sonho de uma pessoa, que é a manutenção do seu negócio, né? E é um cuidado e um zelo, né? Porque o cliente ele vai confiar em você, Sim. O que é o sustento da casa dele, o que é o sustento dos colaboradores dele. Perfeito. Então é uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, não só na tese, não Sim. só no direito econômico, na parte econômica financeira, não. Sim. Tem uma questão de gestão de pessoas e gestão de sonho mesmo, de expansão de negócio, enfim. Gostei quando você pontuou, Elisberg, sobre a gente chegamos até um determinado momento na técnica. E com também a inteligência artificial. Gosto muito sobre quando a gente entra nessa questão do digital e até que momento ele nos ajuda. Sim. E no segundo momento, até que momento ele também nos atrapalha. Porque ele me ajuda demais no segundo, quando eu ganho muito tempo. Igual, imagina só, ter que analisar 60 meses de nota fiscal de um comércio. Não tenho nem ideia, não consigo nem mensurar isso em caracteres, enfim. Sim. Em linhas. Sim. Então, imagina em XMLs, né, da vida. Então, eu vou lá em minutos, consigo diagnóstico. Só que o que o advogado, na inteligência tributária,
inteligência de planejamento tributário, que ele vai fazer com aqueles dados, com aquelas informações. Perfeito. Aí que a gente começa essa demonstração, aí que a gente começa essa prática, aí que a gente Perfeito. começa a olhar mesmo essa inteligência de negócio, a inteligência de mercado, a olhar além do direito, Perfeito. aí além da contabilidade. Então, o que a gente busca mesmo de negócio é vivenciar a prática. E isso a gente só vai no dia a dia. Isso. Então, é Isso. estudando o que esses livros, podcasts e esses canais de YouTube, enfim, o que essas informações que estão na nossa na palma da nossa mão todos os dias, o que você está consumindo hoje no digital, hein, turma? Isso. É fundamental pra gente. Sim. A gente não perder muito Sem tempo dúvida. e ganhar tempo. Sem dúvida. E a gente fala assim, né? Com certeza já recebeu, Elisberg. Onde é que eu começo pra ganhar muito dinheiro no tributário? Essa é Né? uma Que pergunta clássica, aí né? ganha muito dinheiro. Gente, mas às vezes a empresa ela tem débitos tão grandes, que não tem caixa, não há fluxo de caixa que dê conta Sim. de tanto débito. Sim. Então, às vezes, vou cobrar 20% daquele débito. 20% de 10 milhões. É muito dinheiro? É. Sim. Mas você vai receber? Não sabe. Às vezes, o cliente ele não consegue mesmo. Muitas empresas não estão conseguindo lidar com Sim. a tamanha carga tributária. Então, a gente precisa, às vezes, conseguir realizar excelentes planejamentos tributários de verdade. Então, Sem a dúvida. gente conversávamos anteriormente sobre esses planejamentos, né? Esses planos de ações que a gente precisa desenhar cada vez mais. Então, Perfeito. entender de negócio vai além do que a gente aprende na faculdade, com certeza, aprende... Então, faculdade, o que a gente aprende nas cadeiras, o que a gente estuda todos os dias é técnica. Sim. Me dá estrutura, me dá o parecer. Sim. O que nos sustenta. Agora, quando a gente vai à prática, aí é mesmo vivenciar o que o mercado nos dita. Sem dúvida. Então, assim, eu Perfeito. vejo muito o profissional híbrido Sim. Sim. com essas Sim. especialidades, né? Que a gente consegue manusear muito bem, porque a gente lida com questão de sentimento também. Até que o momento a gente, poxa, penhorou o bem de família, penhorou um bem. A gente sabe, bem de família empeorava, mas até que a gente consegue. Sim. Às vezes, eles não têm essa informação, então a gente tem que entrar depois, ou MEPE, ou embargos, enfim. Sim. Utiliza um instrumento específico, um instrumento hábil, a tempo e fato. Então a gente consegue manter essa suspensão do bem de penhora, mas a gente também entra na causa. Perfeito. Então, aí, totalmente diferente Perfeito. do direito de família e tudo mais, mas a gente também entra na causa. Sim. Eu em particular, eu pego também sempre eu sempre tento ser muito ágil. Sim. Não só tento, sempre como eu sou. Então, Nath, sou muito ágil em tudo que a gente tenta, tudo que a gente pega e, de fato, a gente entrega isso pro cliente. Então, voltando pro profissional híbrido. Híbrido, perfeito. Então, hoje, assim, é técnica, é a prática, é até que eu tenho uma gestão de tempo Sim. e utilizando a inteligência artificial. Perfeito. Então, assim, isso... Vou te dar um exemplo do que você está falando. Não vou dizer o nome do santo, tá certo? Eu não vou dar nome ao santo. Porque o colega, o professor, não me permite, ou não. Mas enfim, porque ele é professor também. Sim. Mas é um colega, um tributarista muito conceituado no Brasil, e eu, um dia conversando com ele, ele disse: olha, Elisberg, eu tô pagando só, no máximo, 3 pareceres por ano. Aí eu, mas professor, 3 pareceres por ano? Não tem como pegar mais um, até porque tinha um cliente nosso do Maranhão que estava querendo contratá-lo. Ele disse: não, já estou com um terceiro, tenho um quarto em vista, Elisberg, infelizmente eu vou declinar nesse momento. Eu tinha ligado para ele, é de São Paulo. E ele foi explicar, mas vou explicar para você, eu quero justificar porque que eu não tenho como aceitar o convite desse seu cliente. Quando eu resolvo dar um parecer, elaborar um parecer, eu vivencio muito a causa. Eu tô trabalhando em um estudo sobre exportação de grãos. Só para você ter uma ideia, vou lhe mandar uma foto onde é que eu estava ontem à tarde. Ele estava dentro do porão do navio. Ele estava vivenciando no Porto de Santos a operação, a quantificação do grão que é despejado no porão do navio, da forma como ele é quantificado, da forma como ele é armazenado, preparado para exportar. Veja, essa é a complexidade do tributário, e como você disse, você mergulha na causa, você mergulha naquele seu estudo, né? E o estudo é a base dele. O estudo é a base dele. Feita essa base, construída essa base, ele
trouxe habilidades paralelas, contábeis, jurídicas em especial, e foi para econômica, para o administrativo, e aí ele vai e, lógico, permeado com o seu senso de humanidade, porque é uma pessoa muito humana, uma pessoa, apesar de lidar com grandes causas na área tributária, é um consultor, mas ele é extremamente humanista. Extremamente. E aí ele mergulha na compreensão do negócio. É entender a matéria econômica, o fato econômico. Qual o fato econômico que eu vou analisar? É uma exportação de um bem? Que bem é esse? Como se dá essa importação, essa exportação? Quem produz o bem? Quem é responsável pela logística do bem? E ele vai vivenciar, então ele vivencia, rapaz, às vezes eu passo um mês vivenciando o trâmite da operação, conversando com quem está lá, carregando o caminhão para sair de um armazém para outro, para poder aportar em um porto, para ficar, qual o espaço que vai ficar esse grão no porto, aguardando o desembaraço, como é que se dá esse desembaraço, ou seja, aí é onde vem a etapa em que você está experimentando toda essa base que você criou, ou que você está criando, porque isso é um processo contínuo, Sim. né? De estudo, fazer o básico, fazer o dia a dia, sempre estudando, aperfeiçoando habilidades mais técnicas e depois vivenciando o objeto do tributário, que é, acima de tudo, um fato econômico. Um fato que representa uma riqueza, né? E que os sujeitos estão muito próximos de um conflito. Sim. Porque a compreensão é de uma invasão de patrimônio, né? A condição toda que o direito tributário, pelo menos, tenta disciplinar para não desaguar em um conflito maior, entendeu? Diante desse cenário, Natália, me permita também lhe responder, talvez a primeira pergunta que você me fez. Como é que eu consigo lidar com a academia, com a advocacia, com gestão de pessoas? Porque na academia eu já exerci funções, e exerço pontualmente funções de gestor. No escritório eu sou um gestor, porque sou obrigado a ser o gestor do meu escritório. E, logicamente, dentro dos meus clientes, eu gerencio de alguma forma a equipe, mesmo não sendo interno, mas a gente constrói equipes para ir acompanhando algumas operações. Primeiro, a academia, ela me dá a vontade. A advocacia, eu vivo a advocacia, até comecei a viver a advocacia antes da academia, inclusive, mas hoje quem me dá o gás da vida profissional é a academia. Esse gás, ele é tão forte que ele se transfere para o gás da operação, ele me energiza no âmbito da advocacia tributária. Então, eu não sou, e aí é uma condição minha, tá certo? Sem colegas professores conseguem. Eu não sou o Elisberg advogado ou o Elisberg professor. Quando eu estou no cliente, eu sou professor e advogado. Quando eu estou dentro da sala de aula, eu sou professor e advogado. Eu não sei dividir a condição de professor e advogado. É tanto, Natália, que é por isso que a minha advocacia é uma advocacia muito seletiva. Meu escritório não é grande, nem pretendo, porque não posso ser grande. Não tenho uma advocacia em massa, não posso ter vários clientes. Porque a forma como eu lido com o problema é uma forma também professoral. Então eu não concebo segredos, sim, eu não concebo articulações de mercado, não vou dizer isso porque o cliente, não, eu entrego. Sim. E se, logicamente, ele quiser me remunerar me contratando como advogado, eu vou ter a sorte de ser advogado dele. Mas se não, eu entrego. Eu não tenho, eu não sei, talvez uma deficiência minha, mas eu não sei distinguir. Não, até aqui você é o professor
e aqui é a advocacia, então na advocacia você tem que ser mais perspicaz para poder segurar a informação, porque se você entregar o cliente... Eu não tenho isso. Aí Eu é disse, olha, eu vou entregar tudo que eu sei aqui. Se você quiser me pagar para eu estudar um pouco mais e desenvolver outras coisas para você, você vai me pagar, mas eu entrego, né? excelente. Mas é uma condição minha. Isso é a minha provocação. A advocacia é o meu dia a dia e a academia é onde eu tenho a energia para poder me sentir cada vez mais provocado, cada vez mais um aprendiz no que eu faço. É na academia. Muitas vezes você diz, você fez o doutorado, eu disse, o doutorado foi muito bom, eu amo o que eu fiz, tenho um orgulho muito grande da minha trajetória acadêmica até aqui, mas meu orgulho maior ainda é saber de que tudo que eu fiz foi para ter a certeza de que eu preciso fazer muito mais, que eu preciso estudar muito mais. É tanto que quando me chamam professor doutor, eu sempre vou me sentir muito mais estudante do que professor doutor, né? E até agora eu tô satisfeito. Excelente. Eu tô bem como eu tô me comportando nas duas áreas, né? Lógico que você precisa também contar com bons sócios, né? Porque meus sócios são muito... Eu tenho uma sociedade, Natália, que vai fazer esse ano 20 anos. Muito bom. São 20 anos que eu tenho uma sociedade com a doutora Renata Andrade e nós começamos com um escritório que tinha 6 advogados. Um escritório aqui, outro escritório em Juazeiro. E fomos nos identificando como advogada. Ela é a advogada mais experiente do que eu, ela tem 30 anos de advocacia. Fomos nos identificando, fomos diminuindo. Hoje nós estamos no escritório, eu, ela e o outro colega, outro sócio, o Meide Júnior, com os clientes que, entre aspas, nós queremos. Sim, excelente. Então chegamos a essa conquista que, assim, não recomendo, apenas Sim. Um depoimento. Claro. É extremamente particular. A gente tá dando particular. Então, cada um vai seguir jornada, seguir sua trilha. Então, a ideia é que a gente consiga falar assim, gente, também dá certo. Porque, às vezes, a gente olha pro digital e é muito, é volume, é 50, é 100, é 200, é 500, é 2.000 clientes. Não, é o personalizado, é o famoso boutique. Então, eu acho que a gente conversamos, né, muita coisa. Espero que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho. Se cada pessoa que aprender pelo menos 1%, olhar para si e falar assim, caramba, agora eu consigo pelo menos colocar aquele projeto em prática, agora eu consigo olhar e falar assim, é estudando que eu vou conseguir, porque o estudo, ele devolve, o trabalho, ele devolve, e a paciência fazer todo dia o arroz com feijão e todo dia um pouquinho, sabe, com essência, com propósito e com tudo mais. Sim. Então, assim, estamos já encerrando. Quero fazer parte 2. A parte 2 vai ser em breve, né? Sim. É uma satisfação. Nossa, ficar te ouvindo aqui, eu fiquei, meu Deus, como é bom ouvir gente, professor. Que sorte nós temos de ter você por aqui. Principalmente aqui a galera de Fortaleza, mas você que tá ouvindo de outro local do Brasil, porque a gente consegue atingir outra galera do Brasil todo. Mas qual é a mensagem, né, principal que você gostaria da galera, assim, guardar no coração do nosso professor e advogado Elisberg Bessa? Boa. Para encerrar, primeiro, é importante ouvir, logicamente, as experiências, né? As pessoas que você confia, que você tem como referência, é muito importante. Mas mais importante do que tudo isso é você se permitir vivenciar. É você apostar em você mesmo. É você enfrentar, né? Construir a sua trajetória. Lógico, se você puder evitar erros aprendendo com as trajetórias que já foram construídas, melhor ainda. Mas isso não é condição para você seguir. Então, o que eu sempre coloco e posso reforçar isso, Natália, é assim, construa a sua trajetória. Se permita errar. Agora, sempre exija de você o compromisso com o que lhe dá força, com o que lhe dá energia. No âmbito profissional, o que me dá energia, eu identifiquei e estou aprimorando cada vez mais.
que é o ato de lecionar, de aprender no dia a dia da aprendizagem. Mas para cada um tem a sua trajetória, cada um vai identificar onde extrair a maior força e enfrentar a advocacia. E por fim, nunca deixe de fazer o básico. O feijão com arroz. A inteligência artificial, os grandes instrumentos estão aí para a gente aproveitar. Mas o básico que é estudar, aprimorar suas habilidades técnicas e ser, acima de tudo, uma pessoa que tem um bom relacionamento, consegue ser empático, consegue dar importância a que o outro entende e ao sentimento do próximo. É isso que eu recomendo. Excelente. Então, eu assino embaixo, minha turma. Espero que vocês tenham gostado, apreciado. Então, tem alguma dúvida? Gostaria de saber um pouco mais da carreira também do professor Isberg? Você pode conseguir acessar a rede social dele. A gente sempre vai deixar aqui nas descrições, seja do YouTube e também aqui do Spotify. É sempre um prazer ter você por aqui. Te encontro no nosso próximo episódio com muito amor e carinho aqui do nosso Cash for Tributados. Um forte abraço e até o próximo encontro.